Esse livro infantil trabalha a morte de uma forma lúdica. Oi, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e, para além disso, sou um professor de língua portuguesa apaixonado por literatura. Dessa vez eu trouxe uma coisa inédita para o canal, que é trabalhar a literatura infantil, apresentar para vocês como que a literatura infantil é rica, é poderosa, dá para se trabalhar diversos assuntos de uma forma leve, lúdica, de uma forma que agrade as crianças, e isso gere bons frutos no futuro. Esse livro tem por título Vovó Viagem Não Sai de Casa. A autora é a Silvia Ortoff, e nessa edição a gente tem as ilustrações de Bebel Calade. Espero ter falado o nome das duas corretamente. Esse livro Florescer, e ele entrou no projeto Alfabetização na Idade Certa, que é um projeto do Ministério da Educação e está incluso no FNDE. Esse livro surgiu para mim em uma situação que eu não esperava, porque eu estava trabalhando. Para quem não sabe, eu sou auxiliar de sala, eu trabalho com a faixa etária de 3 anos, e a professora selecionou ele para poder contar a história. Segundo ela disse que a capa agradou muito, principalmente o título sendo essa interrogação, e ela quer trabalhar essa questão de personagens da família, e então ela selecionou a vovó para poder falar sobre esse livro, falar sobre avós, e ver como seria a reação das crianças. Quando ela foi contando esse livro, a gente se surpreendeu. Foi uma reação ingênua da gente. Esse livro trabalha em torno de rimas. E aí, quando ela começou a ler, eu comecei a perceber que algumas rimas não se fechavam tão certinhas, né? Não tão certinhas. Não se fechavam como era esperado, vamos dizer assim. E aí eu fui olhar que esse texto, né, eu fui olhar aqui na ficha cartográfica, que esse texto é de 1985. Ele, né, depois do falecimento da autora, passou os direitos autorais para os herdeiros dela, e essa edição que eu tenho aqui em mãos é de 2012, e aí foi a editora Florescer, comprou os direitos e trabalhou com o texto original. Então algumas rimas fariam sentido para aquela época. Hoje em dia a gente teria que dar uma adaptada, teria que dar uma modificada, como se fosse uma traduzida, entre aspas, para que pudesse fechar as rimas da maneira que é esperado para a língua portuguesa, para a norma culta, se assim a gente pode dizer, nos dias atuais. Tanto que aqui na parte final do livro tem uma mini biografia da autora, fala um pouco sobre a Silvia, apresenta que ela morreu em 1997 e explica como que foi esse olhar dela para a literatura infantil, esse agrado de ir para a literatura infantil. Tanto que fala que ela nasceu no Rio de Janeiro e aos 17 anos ela foi para Paris para estudar, porque ela queria ser atriz, e aí ela era apaixonada por teatro, principalmente a parte teatral voltada para o público infantil. Então dá para entender por que esse olhar para a literatura infantil. Ao mesmo tempo, dá para entender essa base dela querer trabalhar assuntos, entre aspas, não convencionais. E quando a gente fala sobre literatura infantil, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente trabalha no mesmo, e sempre aquela história floreada, o mundo da imaginação, que de fato não é ruim, ou a gente traz assuntos que rondam o dia a dia, que circulam o dia a dia dessas crianças, como, por exemplo, separação dos pais, casais não héteros, casais não tradicionais, ou a gente trabalha também essa questão do afeto. A gente pode tratar esses assuntos, que são assuntos que, de novo, entre aspas, estão inseridos no mundo moderno, ou a gente fica na mesma trabalhando o tradicional. O que, diversas vezes, vai ser tedioso, vai ser chato e não vai agradar tanto a imaginação e a criatividade da criança. Porque a gente pensa que a criança ela não tem senso crítico, e ela tem. Ela é um ser em construção. E esse senso crítico ele vem tanto para a literatura, para os agrados da criança, para as preferências literárias. Isso pode manifestar muito cedo, como também vem nas formas de entender o que o livro passou e querer discutir isso no dia a dia. Tanto que teve um fato curioso, eu vou manter o nome da criança em sigilo para, né,
manter a privacidade. Antes de fazer a leitura, tinha rolado esse assunto sobre se eu não me engano, tá? Sobre a vovó ter virado uma estrelinha. A vovó ter passado por um processo de falecimento e ter se tornado uma estrelinha, que, querendo ou não, é um modo que a gente trabalha na educação infantil. Esse virar estrelinha, esse ir para um lugar melhor, a gente sempre carrega a nossa fala de eufemismos para suavizar e não ser um potencializador de traumas, porque, como eu disse para vocês, a criança está em uma construção. Então, o quanto a gente pode evitar de traumas, a gente tenta. Por mais que não seja uma estratégia tão boa, eu acredito que em situações que a criança precisa aprender a lidar, como frustrações, como sim, não. Mas tem outras situações que a gente pode trabalhar de uma forma mais lenta, mais suave, mais lúdica. E esse livro, como eu falei para vocês, ele trabalha em forma de rimas, então ele vai apresentando o mundo da vovó. Tanto que em toda a ilustração, e isso foi um trabalho muito grande da Bebel Calage, que ela conseguiu enriquecer com as ilustrações culturas diversas. Então tem uma parte que fala que a vovó, ela viaja dentro da casa dela. Que toda a casa dela é uma viagem. E ela vai conhecer a cultura alemã. E aí tem a vovó com roupas típicas, né, até mesmo, vamos dizer, estereotipadas do povo alemão, já vai trazendo as noções de viagem. Então vai inserindo comidas típicas, tudo acontece lá na cozinha, como viaja a vovozinha. Então dá pra ver que sempre tem essa conotação de rima, tem esse diálogo em ritmo. Ó, depois a vovó, ela viaja pro Japão, desce a escada pro porão, e aí tem seu gato que é siamês, que mia com ele em japonês. Então tem toda essa questão de trazer o local que ela está viajando, trazer ilustrações dos lugares, né, dessa cultura. Então bota a vovó de kimono, apresenta o gato, que ele é de uma origem, né, que eu acredito que os gatos siameses são típicos do Japão. Então vai enriquecendo essas ilustrações, vai enriquecendo o texto, né? E o texto vai enriquecendo as ilustrações. Então, é uma via de mão dupla. Esse livro tem uma estratégia de escrita que, para educação infantil, que é o caso que eu trabalho, por mais que eu não seja o professor, mas eu percebo que é uma potencialização. Esse livro ele consegue conectar a ilustração com texto. Por muitas das vezes, a gente percebe em alguns livros infantis que a imagem não se conecta com o texto, por mais que não tenha essa obrigação, tá? Não é uma obrigação quando a gente fala de texto visual e de texto escrito, não é uma obrigação. Mas é um potencial, né? É um potencializador, perdão, é um potencializador para a criança, para desenvolver o gosto pela literatura. Tanto que um dos pontos que a gente percebeu, tanto eu quanto a professora, é que as crianças gostaram muito dessa leitura. Que ao mesmo tempo que a gente ficou encantado, nós adultos, elas ficaram, porque começou a apresentar outras culturas. E saiu daquela bolha que elas estão inseridas. Porque eu vivo numa cidade que tipicamente, tem, né, no seu dia a dia tem a cultura italiana, porque aqui teve, né, um certo número de imigrantes italianos, então aqui se vive muito essa cultura. E quando saiu para outros lugares, por exemplo, Alemanha, Japão, deixa eu ver mais aqui à frente, que também tem outros, Austrália, eles começaram a querer entender um pouco das ilustrações, entender por que essa vovó se apresentou de uma forma na Alemanha e na China se representou de outra forma, com outras roupinhas. Porque todas as ilustrações, toda a parte visual desse livro gera um mundo novo. E aí complementa o mundo da escrita
com o mundo visual. E isso é um atrativo, uma potência atrativa para as crianças. E aí vai trabalhando, né, esses lugares, essa vovó que viaja bastante, essa vovó que conhece o mundo, por exemplo, a Torre Eiffel, né, vai conhecer Paris, e dá essa possibilidade da criança conhecer outras culturas, conhecer outros marcos históricos, como por exemplo a Torre Eiffel. Então, vocês podem perceber que da página 16 para a página 17, a vovó muda de roupa, muda-se os elementos da página. É um livro rico, porque o que me parece, eu somente lendo esse livro, que tanto a Sylvia Ortoff quanto a Bebel Kaleich, por mais que elas não tiveram esse trabalho juntas, porque a autora já tinha, né, falecido, quando chegou esse convite para Bebel, ela conseguiu entender o que a Sylvia queria passar com esse texto. O que ela queria comunicar para as crianças. Diversidade cultural, amplitude visual. A ilustração, principalmente a vovó, é uma mistura de colagens com traços. Então tem coisas que são colagens e tem coisas que são traços, são desenhos. E isso é sensacional, porque gera textura, gera curiosidade. Porque se a gente tem livros, que eu gosto de usar esse estrangeirismo para nomear esses livros, que esses livros flats, esses livros que é tudo o mesmo traço, que é tudo a mesma monotoridade, não sei a palavra, que são monótonos, isso, que são monótonos na escrita, a gente percebe que isso não gera curiosidade. E a motriz da criança para a leitura é a curiosidade. Quando a gente fala sobre formação de leitor, independente de qual faixa etária a gente está aplicando, a curiosidade é uma das maiores motivadoras para uma leitura, para você formar esse leitor. E com a criança, gente, não é diferente. A criança, ela é de extrema curiosidade. Ela precisa viver curiosidade para ela querer conhecer aquilo, para ela querer tocar aquilo, para ela querer ler aquilo. Ah, mas Daniel, essas crianças têm 3 anos, elas não leem ainda. Não, elas não leem. Por isso que o visual é fundamental, porque vai ter o adulto leitor, que ali no caso é a professora leitora, né, no caso dessa minha sala. É a professora leitora que ela vai apresentar o livro em um sistema de roda, ou um sistema de plateia, né, bem entre aspas, mas um sistema de plateia. Ela vai apresentar esse livro e ela vai gerar curiosidade com esse livro. Ela vai despertar nas crianças essa vontade de ler, essa vontade de conhecer o livro. Tanto que as crianças ficaram assim. Eu não percebi conversa entre elas, porque a minha turma da tarde, ela é extremamente conversativa, extremamente falante, elas adoram falar, elas adoram que a gente sente e ouçam elas, mas elas pararam e ficaram em silêncio pra ouvir a história, porque despertou curiosidade. E se despertou curiosidade, elas vão ouvir. Porque se for algo que não desperte curiosidade, elas não vão querer. Elas vão começar a falar, elas vão começar não focar naquela história. Tanto que eu comecei a perceber que tinha alguns livros que não estavam chamando a atenção de algumas crianças, por conta da questão de ter menos foco em leitura. Só que esse livro chamou a atenção dos meus 18 alunos, da sala inteira, principalmente dos adultos, quando virou a chave na cabeça da gente que está falando sobre a morte de uma avó. Ah, mas eu falei e não falei da parte que é a mais importante desse livro, pelo menos pra mim, é quando trabalha a questão da morte. A gente precisa pensar que existem figuras de linguagem pra gente construir um texto. E esse livro ele trabalha com uma gradação, não necessariamente em todas as frases, a gente vai percebendo essa gradação, mas no tema. Quando vai se inserir esse tema, ela não insere de uma forma bruta, uma forma ríspida, uma forma como se ela tivesse inserido agora e pronto, acabou. Não é assim, forma direta. O que os os livros de terror que eu gosto de ler, eu até prefiro. Mas para esse livro, ela tem trabalhado com essa gradação de tema e ir trabalhando de uma forma
leve, suave, não fez com que fosse um susto, vamos dizer assim, não fosse um susto para aquelas crianças. Então, quando ela apresenta a morte, ela utiliza do eufemismo. Ela suaviza essa fala, ela faz com que seja muito leve a inserção desse falecimento dessa avó, e tanto que é muito mais rápido o adulto entender, porque o adulto já está inserido nesse meio com essa realidade de morte muito mais do que uma criança, em diversas situações. Infelizmente, tem crianças que lidam com a morte muito cedo, mas ali na sala, dos 3 adultos que tinha, da agente de apoio, que ela cuida de uma criança laudada, eu como auxiliar de sala e a professora, a gente pescou muito mais rápido do que as crianças. Tanto que o assunto foi trazido não com essa palavra de morte. E vocês vão ver, porque eu vou fazer questão de ler a parte que fala da morte. Vovó turista saiu de casa. Fingiu ser anjo. Fingiu ter asas. Foi pro horizonte, do perto longe. Mandou cartão com uma estrela. Diz que adora ser tão turista. Mandou um beijo. Até a vista. Cara, até agora essa parte me pega. Ai, nossa, até agora. Eu achei que não ia me pegar. Mas, nossa, veio. Se vocês puderem observar, existem algumas palavras que remetem ao significado de uma pessoa vir a falecer. Por quê? Desde o começo, a gente percebe que ela trabalha a questão de que a vovó não sai de casa. Ela é uma turista, mas ela não sai de casa. A casa é o espaço dela. E aqui, da primeira linha, já fala saiu de casa. Esse sair de casa pode ser lido como no primeiro momento como uma superação, né? Ah, ela saiu de casa, ou uma variação, né? Mais para criança como uma variação. Mas para nós adultos já vem com essa, ai gente, desculpa a voz de choro, mas a voz fica embargada. Perdão. Mas nessa parte a gente já fica atento. E aí, fingiu ser anjo. E aí entra na questão de que muitas famílias, né, principalmente famílias que têm o catolicismo ou protestantismo como figura religiosa, como motivador religioso dentro de casa, trabalha essa questão do anjo. Que o anjo da guarda, ele é uma coisa boa, que o anjo, ele é uma figura bonita, elevada. Então aqui já vai implementando a questão da morte. Fingiu ser anjo, fingiu ter asas, que aí fecha a questão do anjo, né? Que aí quando começa a vir essa questão das asas, vem essa questão de que ali já está inserido a questão da morte. A ilustração foi gigantesca. A cama tá vazia. Ela tá arrumada, mas ao mesmo tempo ela tá vazia. E aí tem algumas ilustrações no quadro, que pode se remeter a essa vovó quando era criança, as flores, que pode remeter à questão de quando sepultamos alguém e aí a gente manda flores para essa pessoa. Caixões estão sempre envoltos de flores, então pode se remeter a isso. Quando traz essa avó, vai trazer ela no céu com nuvens, e aí remete a essa questão de virar estrelinha, de ir para um lugar melhor. E tô me emocionando de novo, meu pai. Eu não sabia que esse livro ia ser tão emocionante. Mas aqui remete, né? Aqui traz horizonte do perto longe. Então, essa figura que é tão querida minha e sente tão querido meu, ele tá longe porque eu não posso tocar, mas ele tá perto, e aí remete essa questão de a família tá sempre protegendo os seus familiares, então tem sempre essa questão da proteção, e mandou um cartão com uma estrela, e aí finaliza com essa questão de ter virado uma estrelinha. Então, ai, nossa, mandou um beijo, até a vista, até um dia a gente se encontrar. Então essa questão de eu tô olhando por você, eu tô esperando por você, vai vivendo sua vida, são coisas que tá
nas entrelinhas do texto, né? Tá no entretexto. É muito fascinante o modo com que isso é aplicado em um livro e da sutileza e da estratégia literária que a Silvia utilizou, juntamente com a estratégia ilustrativa que a Bebel usou, faz esse livro ser incrível. Incrível para faixa etária, incrível pelo assunto que insere para essa faixa etária, incrível que esse livro entrou num projeto de alfabetização, entrou num projeto que tem que estar inserido em sala de aula, porque é sensacional. E na página anterior, tá dizendo assim: subiu na telha do pensamento, para lá da torre. Torre tão alta, vovó turista é astronauta. Então aqui já vai remetendo a questão das estrelas, a questão dos familiares, né, deles já estarem olhando para o céu. E aqui a gente pode perceber a família em si, né? Tem pessoas mais altas que aí remetem a seres mais adultos, tem, né, adolescentes, adultos, seres mais velhos, se assim a gente pode dizer. Tem pessoas menores, então aqui a gente pode dizer que são crianças, bebês, né? Tem toda essa brilhanteza de uma construção visual juntamente com esse texto. Então, sim, esse livro, ele trabalha a morte de uma forma linda, uma forma lúdica, insere esse conteúdo em um lugar que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar. O espaço educacional, independente da sua faixa etária, dá para se trabalhar diversos assuntos. Por isso que eu gosto de sempre enfatizar que não é porque estamos lidando com crianças de 3, 4, 5 anos que a gente não pode falar dos assuntos que vão rodear a família, a vida, na verdade, a vida dessas crianças, né? Que vão rodear eles. É muito ruim quando a gente ouve que não dá para falar sobre isso, não dá para falar sobre aquilo. Na verdade, dá para se falar. A questão toda é como falar. E esse livro, Vovó Viaja e Não Sai de Casa, soube falar de um modo brilhante sobre a morte, sobre a perda de entes queridos, sobre a certeza que temos enquanto seres humanos, a certeza que temos que é que um dia iremos morrer. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Caso você ainda não seja inscrito, clique no botão se inscrever-se para poder fazer parte desse canal maravilhoso. E se você quiser me seguir no Instagram, lá eu pago de bonito. O link tá aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Boa leitura. Fui!